Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será aceitação e rejeição. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 6, versos 51 a 71, que diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, como é que esse pode nos dar a sua própria carne a comer? E Jesus respondeu, em verdade digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer desse pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo, os discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? É o Espírito que vivifica, e aqui ele vai continuar todo o texto aqui. É interessante que esse texto ele vai aparecer num contexto único no Evangelho de João. Os evangelhos chamados sinóticos, todos eles mencionam a história da multiplicação dos pães e dos peixes, aonde, por causa de 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, algo em torno de, no mínimo, 15.000 pessoas, foram alimentados através desse milagre operado por Jesus. Os evangelhos sinóticos, eles terminam a história contando o milagre. Entretanto, João vai além. João vai mencionar que logo depois que o milagre acontece, que o sinal, usando aqui a linguagem de João, acontece, os seus discípulos, juntamente com a multidão, começam a cogitar a possibilidade de fazer com que ele se torne rei, mesmo que seja à força. Os próprios discípulos vão trabalhando essa ideia junto com os discípulos. Eles também tinham a mesma visão distorcida que a maior parte das pessoas daquela época. Eles olhavam para Cristo Jesus, bem como para a vinda do Messias, para cumprir apenas aquelas profecias que mencionavam a vitória do Messias. Eles esperavam que Jesus se sentasse no trono de Davi. Eles esperavam que Jesus, de alguma forma, acabasse alcançando uma força e poder sobrenaturais e que acabasse expulsando os romanos dali. Mas, ao mesmo tempo, achavam que Jesus era humilde demais para aceitar essa ideia. Então, eles literalmente trabalharam com a multidão a ideia de fazer com que Jesus se tornasse rei à força. Lembra do que nós estudamos na lição de ontem? Ontem nós trabalhamos a ideia de que o próprio João Batista tinha uma visão distorcida a respeito do Messias. E foi através das revelações do Espírito Santo de Deus que ele foi compreendendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Que Jesus tinha nascido para poder morrer. E Jesus agora olha para os discípulos e percebe que eles não têm a mesma visão que o João acabou adquirindo. E que João acabou por passar para os discípulos. Lembre que esses mesmos discípulos, pelo menos André e João, que estavam no meio da multidão, que ouviram João Batista apontar Jesus e apontá-lo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo, e agora tinham uma visão distorcida a respeito do ministério de Jesus. Veja, Jesus agora vai olhar para eles e vai perceber que algo tinha que ser feito. O que Jesus vai fazer no meio dessa história é alguma coisa realmente tremenda. Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer, entrem no barco e atravessem o mar que eu vou encontrar vocês lá. Eles tentam argumentar com Jesus, Jesus fala com poder e autoridade que eles não são capazes de negar. Eles entram no barco e atravessam o mar, ou pelo menos começam a travessia.
E Jesus despede a multidão e sobe o monte, aonde ele vai passar em oração. Ele vai clamar ao Pai até para que ele mantenha bem clara diante de si aquilo que é a visão a respeito do seu ministério. Eu acho fantástico isso. Jesus não se perde no meio do caminho, principalmente porque ele mantinha a visão afinada com o Pai. E agora, no meio dessa situação toda, Jesus ele desce do monte e ele vai caminhando sobre as águas. Ele tem um encontro com os discípulos, eles percebem o poder que Jesus tem, e Jesus acalma a tempestade, entra de volta no barco e eles vão para o outro lado. É interessante que o texto vai mencionar que eles estavam na sinagoga de Cafarnaum. Quando agora as pessoas se aproximam dele, e há um pedido por parte da multidão. A multidão ela vai dizer, Senhor, nossos pais comeram do maná no deserto. O Senhor podia operar um sinal para poder provar que o Senhor é o Messias. Foram 40 anos que eles comeram maná no deserto. Eles estão dando aqui uma dica para Jesus, de que eles querem o pão físico. Eles querem deixar de trabalhar, eles querem viver. Imagina ter um rei que vai libertá-los do jugo romano e que vai todos os dias operar um milagre para que eles tenham comida sem precisar trabalhar. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, o único pão que vocês vão comer hoje é o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida. E para que tenham vida eterna, precisam comer da minha carne e do meu sangue. Porque assim eles terão a minha vida, que é uma vida que vem do Pai. E com esse discurso, muitos dos discípulos vão embora. E Jesus vai falar de forma tremenda a respeito disso, porque ele percebe que os discípulos também têm uma visão equivocada a respeito de Jesus. Bom, você talvez vai dizer, pastor, mas nós não temos esse tipo de visão. Nós entendemos que Jesus veio para morrer e está tudo bem. Mas quantas são as pessoas que no decorrer da caminhada cristã, quando pedem para que o Senhor opere um milagre, faça uma cura, ou que de repente abra uma porta e Jesus não age dessa maneira e que acabam perdendo a fé nele? São muitas as pessoas que eu tenho encontrado no decorrer do meu caminho que deixaram de seguir a Jesus simplesmente pelo fato de que não entenderam o que Jesus tinha para poder fazer. Não entenderam o ministério do Senhor. Porque olharam apenas para o aspecto material. Porque entenderam que Jesus não operou um milagre em seu favor, então eu não vou mais na igreja, não quero mais saber de Deus. Você precisa compreender que aquilo que nos trará vida é nos alimentarmos de Cristo, através da palavra, é através da oração, é através do convívio com os irmãos na igreja, mas acima de tudo, de um relacionamento de intimidade com Cristo Jesus. É estabelecendo uma aliança com Ele. É isso que precisamos para suportar, enfrentar e vencer os embates dessa vida. Se daqui a pouco estou falando para alguém que está desanimado com a vida, com as circunstâncias, eu te incentivo, vá até Jesus, coloque sua vida nas mãos dele e experimente a paz que somente Ele pode te dar. Ore comigo. Obrigado, Pai, por sabermos que Jesus é tudo que precisamos. Nada mais pode suplantar aquilo que é a preciosidade de ter Cristo em nossa vida. Ajuda-nos a nos alimentarmos da sua carne e do seu sangue, de estabelecermos uma aliança com Ele. E mesmo que eventualmente um milagre físico não aconteça na nossa vida, que nós permaneçamos firmes junto com Ele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?